Então é isso aí, pessoal. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui fazendo parte desse grupo, do Moto Clube, né? Estamos aqui diretamente do CT Pereira dos Santos para explanar um pouco sobre a situação do moto. A gente vai estar falando sobre a parte jurídica, a parte contábil, sobre o plantel, sobre os nossos projetos para 2024. E é claro, né, que a gente está aqui para poder trazer um pouco essas informações e você também, torcedor, para junto da gente, não é não? À minha direita aqui está Vitor Flieger Pereira dos Santos, nosso diretor jurídico e vice-presidente. À nossa esquerda está Lucas Mesquita, nosso diretor financeiro. E a gente vai fazer uma explanação aqui, uma breve explanação da situação do clube. Claro, a gente está contando com todo mundo aí nessa caminhada que é muito desafiadora. Vitor, na palavra Vitor Flieger. Bom dia, nação motense. Uma satisfação muito grande estar aqui do lado do presidente, diretor financeiro. A gente vem aqui trazer uma prestação de contas, um início de gestão. Assumimos há pouco tempo, depois da entrega do CT, e a gente já conseguiu fazer o levantamento de bastante coisa, essa parte burocrática, porque como foi o compromisso de antes da eleição, a gente fazer uma gestão profissionalizada. Então a gente vai trazer aqui alguns dados mais técnicos da contabilidade, da parte jurídica. Nosso presidente vai falar um pouco sobre o futebol, de maneira geral, e eu venho trazer aqui a parte do jurídico especificamente. Nós assumimos o clube e começamos o levantamento. Hoje o Moto tem cerca de 115 processos trabalhistas em andamento, e aí eu destaco em andamento em várias situações, alguns processos mais recentes, alguns já em fase de execução, diversas fases do processo, realmente, mas nós temos 115 processos em andamento de várias gestões e temos alguns processos possíveis e execução fiscal que nós estamos fazendo levantamento para finalizar. A gente teve uma dificuldadezinha na questão da representatividade do clube, da legitimidade, por conta do registro da ata, após a transição, após a troca de gestão. É um procedimento burocrático de cartório para fazer o cadastro na CBF, para a gente representar o clube. Estamos numa fase já de final de ano, no começo de dezembro já começam os recessos, então isso gerou uma certa burocracia para a gente ter essa representatividade, essa questão formal. Questão burocrática, de fato, da burocracia normal, que atrapalhou um pouco o levantamento de algumas ações que não são por meio digital, são ações físicas que a gente tem que ir até o juiz fazer o levantamento, mas o nosso jurídico já está trabalhando para finalizar esse levantamento. O que temos de dados mais concretos são as ações trabalhistas, os processos trabalhistas que estão em trâmite, repito, em várias fases, e um procedimento no Ministério Público, que é um termo de ajuste de condutas, que a gente também já está diligenciando e resolvendo essa situação. Então, pegamos o clube, a priori, dessa forma, com esses processos, como eu falei, são processos antigos, são processos um pouco mais recentes. Ontem mesmo a gente recebeu mais uma notificação de oficial de justiça de audiência, mas a gente está trabalhando exatamente para conseguir resolver todas essas situações. Nós temos um planejamento junto com o jurídico, e os escritórios que estão com a gente, estão dando apoio total para buscar a definição de prioridades. Vamos definir as prioridades, os processos que são prioritários. São aqueles que podem gerar bloqueio em contas do Moto, que a gente já tem as contas bloqueadas, mas existem alguns processos que podem estar em vias de execução, de bloqueio judicial, e isso é o que a gente já vai atuar de primeiro plano. Conseguir resolver essa situação para evitar qualquer penhora, qualquer corte de cota, porque a gente sabe que no momento, nesse início de gestão, é importantíssimo a gente ter uma saúde financeira para começar a fazer um time competitivo e fazer uma gestão de qualidade. Esse é um primeiro ponto. Mas nós, no jurídico, estamos também pensando em fazer uma advocacia preventiva e acompanhando todos os procedimentos judiciais o tempo todo, porque essa questão trabalhista é muito dinâmica. Então, a gente está aqui hoje com 115 ações, mas amanhã pode ser que apareça mais uma, na próxima semana apareça outra. Então, nossa equipe, a gente está com uma equipe
bem descentralizada, o doutor Didier está acompanhando de maneira mais geral, e a gente tem a doutora Márcia, perdão, cuidando da parte trabalhista, o doutor Raul cuidando da parte desportiva e de compliance, e o doutor Ramon cuidando da parte administrativa, mais administrativa. Então a gente fez essa divisão dentro do jurídico exatamente para a gente conseguir atacar todos os lados e dinamicizar a questão jurídica para evitar sustos, vamos dizer assim. A nossa ideia é realmente não ter não ficar trabalhando apenas sob demanda. A gente tem que ir atrás da demanda e evitar problemas futuros para o moto. Nós temos também uma visão para tentar resolver as ações mais antigas. Isso é um planejamento que não será resolvido no próximo mês, não será resolvido em 2 meses. É uma questão a longo prazo, porque são ações bem antigas, de gestões antigas. Então, a nossa ideia não é assumir a gestão e pensar só nas ações trabalhistas que eventualmente possam surgir na nossa gestão. A ideia é a gente tentar realmente pensar no moto, pensar para trás e regularizar essa situação jurídico-fiscal do moto. Isso é de fundamental importância, é um planejamento que nós vamos apresentar, a gente vai ter que fazer esse planejamento depois que a gente tiver o levantamento todo completo. A gente já tem boa parte disso, diria que a gente tem 80% do diagnóstico jurídico do moto hoje, mas a gente tem que fazer um planejamento para apresentar, para a longo prazo a gente conseguir realmente deixar o moto com uma saúde financeira boa, saúde jurídico-financeira, fiscal boa. Então, essa é a nossa estratégia, a gente vai buscar esses meios e a gente tem certeza que a longo prazo esse trabalho vai aparecer. A gente vai conseguir resolver questões mais antigas que estão empecilhadas, que estão parando e que hoje prejudicam o moto, o CPF, o CNPJ, bloqueio de contas, etc. Esse é um ponto. A burocracia para a ata, a gente teve por conta da mudança e do recesso, como eu falei, isso atrapalhou algum levantamento de algumas informações, mas já foi resolvido também. A gente já registrou a ata da nossa gestão, já encaminhou para todos os órgãos de futebol e órgãos jurídicos, tribunais, para a gente já conseguir fazer esse levantamento. Um outro ponto dessa questão é nosso compromisso com a gestão. O apanhado geral sobre o jurídico essa situação que a gente não pegou sem nenhum processo, não estamos trabalhando com procedimentos antigos e tentando resolver essa situação por quanto antes, mas o nosso compromisso é exatamente esse, não deixar nenhum passivo da nossa gestão, de fato, conseguir acompanhar, não deixar nada, não gerar nenhuma demanda trabalhista, mas o principal, que tem que ser visto e nem sempre é acompanhado por outras gestões, é resolver a situação fiscal do moto para trás, é resolver o CNPJ do moto, é conseguir pegar essas ações atrás, fazer negociações e resolver todos os processos, óbvio, repito, de maneira gradativa, com planejamento, porque não dá do dia para a noite. São muitas ações trabalhistas, são ações que estão por vir e a gente tem que trabalhar nesse ponto. Eu aproveito aqui para agradecer a doutora Júlia, que está sempre apoiando a gente no jurídico, Adolfo também, que sempre acompanhou, todo mundo de conhecimento geral. Eles deram esse apoio para a gente no início da gestão, passando as experiências, passando as situações que eles já entendem muito bem, e aí a gente agora está com a equipe. Nossa equipe do jurídico, como eu falei, os advogados pontuais em cada área, mas também temos 3 escritórios que estão fazendo esse acompanhamento. Então a ideia é que a gente não deixe essa parte jurídica dormir. A ideia é que a gente faça uma gestão jurídica eficiente, o tempo todo, dia a dia, diligenciando para evitar problemas de bloqueio, problemas de penhora, e a gente conseguir deixar com que o futebol flua naturalmente, sem problemas burocráticos. Então, eu acho que, de maneira geral, essa é a situação do jurídico, e aí eu passo para o nosso presidente acompanhar. É isso aí, pessoal. Na realidade, a gente está fazendo uma parada das coisas até para passar para vocês que estão nos vendo, vocês motenses, para que vocês entendam a dificuldade que está sendo essa transição e esse assumir do clube. Porque
tem problemas, tem processos, tem uma série de coisas que estão dificultando com que a gente comece realmente a nossa gestão como a gente queria começar. Então, assim, ó, essas dificuldades fazem parte de toda a transição, mas a gente espera resolvê-las o mais rápido possível, até porque a eleição geralmente é na segunda quinzena de outubro, foi adiada para novembro, então isso já nos deu uma dificuldade muito grande, porque nós estamos com pouco tempo e a gente sabe que o esporte ele é feito de forma antecipada. A gente está dizendo que a gente já tem uma competição dia 7 de janeiro, certo? Que é a pré-Copa do Nordeste, e o nosso clube conseguiu se apresentar somente dia 1º de dezembro, onde vai totalizar praticamente 35 dias de pré-temporada, que já é uma coisa muito boa. Queríamos começar antes, mas infelizmente não pudemos, certo? Tivemos a infelicidade de perder alguns atletas também, por conta do pré-contrato, que nós não pudemos fazer, por conta de assinaturas, enfim, por conta do trâmite burocrático, que o Vitor já falou de alguma coisa. Então, agora aqui à nossa esquerda aqui está o Lucas Mesquita, que ele está nessa parte do nosso diretor financeiro, trabalha com a parte de contabilidade, vai falar um pouco melhor a respeito de como é que está esse panorama, como é que está a nossa parte, a nossa saúde financeira, para que vocês entendam um pouco mais também, e depois eu finalizo toda a coletiva. Bom dia, nação motense. Primeiro, vou agradecer o convite de estar acompanhando esse grupo, né? Um grupo grande, competente. É muito desafiador esse projeto, mas, assim, é uma sensação confortável estar aqui hoje com vocês. E a gente vê tanto desafio que a gente está passando e está passando bem, né? Está com êxito, está tendo aí vitória. Já temos vitória já no futebol, e o elenco está aí preparado. Estou aqui olhando o elenco aqui. Vocês não estão podendo ver, mas a gente está olhando toda a estrutura do CT. Realmente é gigantesca, é maravilhoso olhar isso pronto. E aí, falando um pouquinho desse nosso trabalho, né? A partir do momento que a gente fui convidado aqui para compor esse grupo, fazer um planejamento financeiro para o Moto, mas assim, a primeira impressão, a primeira coisa que a gente observa é a falta de informação, falta de processo, né? O Moto gigantesco, né, como ele é, não pode ser dessa forma. E hoje a gente sofre um pouquinho com isso, porque a gente olha, por exemplo, a apresentação do elenco. A gente tem algumas despesas agora do mês de dezembro, né, que já estão aqui, estavam nos aguardando quando a gente entrou para assumir, mas a gente não tem previsão orçamentária. A gente não tem receita para pagar esse custo. E aí, para vocês que entendem, é isso. Você olhar, entrar com uma despesa já. Você tem uma folha salarial de diversos jogadores aí, de um administrativo para pagar, de uma estrutura maravilhosa que está o nosso CT, né, viagens para ser feitas e competições para ser jogadas, mas não temos previsão orçamentária, não temos receita. Isso está acontecendo, não pode acontecer novamente. Então, foi o primeiro desafio que Mário, Vitor colocou, né, o grupo colocou, é a gente criar uma previsão orçamentária. O Moto hoje não tem, e a gente não pode ficar dependendo exclusivamente, né, dos parceiros, porque brilhantemente está conseguindo conquistar pessoas para dar suporte, pagar todos os custos que tem que ser pago. O elenco está aí, honrar com todos os compromissos. Mas a ideia é fazer que isso seja autossustentável, que o Moto ele tem uma previsão orçamentária, que ele consiga honrar para o futuro com todas as suas obrigações, certo? Então essa primeira impressão, né, ela dá trabalho, mas assim, se tem um grupo competente para conseguir passar é o nosso, eu tenho certeza. Para onde olha a gente tem tido apoio, então uma banca jurídica gigantesca, com profissionais qualificados que têm dado suporte. Um grande problema é a conta bloqueada, né? Então, assim, imagina todas essas despesas, girar o que o Moto gira, a estrutura que precisa ser paga, e você não ter uma conta bancária. Você realmente depende de todos os parceiros. E isso, assim, a gente tem que liberar essas contas, e aí eu vou fortalecer aqui o pedido do nosso jurídico, né, correr bastante com essa demanda, porque, querendo ou não, o nosso financeiro precisa destravar, quebrar esse bloqueio, para que possa girar, né, que venham outros setores, consigam criar receitas, e através dessa previsão que eu falei para vocês, a gente consiga fazer um Moto aí autossustentável, né, que consiga projetar grandes feitos, e o financeiro consiga acompanhar isso de maneira saudável, né. Conta bloqueada, processo que foi colocado, né, isso é fruto de desorganização, de falta de processo administrativo.
Então, assim, a nossa primeira missão, eu quanto diretor financeiro, é trabalhar para a criação de processo. Definir fluxo de processo do moto para contratação, para o funcionamento dele do dia a dia. Isso feito, o que a gente tem como consequência é eliminar esses litígios, né, esses processos trabalhistas para o futuro, honrar com todos os compromissos com terceiros. Isso acontecendo, a gente acredita que tem um moto aí financeiramente saudável para o futuro, né? A gente busca referência em grandes exemplos que a gente tem visto no cenário nacional, e quando o time para organizar acaso administrativo, o efeito surge dentro das competições, dentro do campo. Né? Não faltam exemplos hoje dentro do futebol e a gente vai seguir buscando esse tipo de exemplo. É isso, presidente. É isso aí, pessoal. Aqui é o Lucas, nosso diretor financeiro. Pontuou bem algumas coisas, isso também. A gente sabe da dificuldade que está sendo no dia a dia, que a gente está todo o tempo buscando soluções. São muitos problemas, mas a gente não pode pensar só nos problemas, só nas dificuldades. A gente está com um plantel bem competitivo, que já se apresentou aqui. Queria agradecer muito toda essa força, todo esse suporte dado por Léo Silva, que está fazendo um trabalho incrível junto com o nosso clube, junto com o Motoclube. A gente fez uma diretoria formada por Celinho, por Daniel, por Guilherme, Gil, que a gente chama aí carinhosamente. Então, assim, a gente está com um grupo muito comprometido, um grupo que está querendo fazer a diferença, certo? A gente está com uma ideia muito bacana para 2024. A gente pode dizer que a gente já tem uma pré-Copa do Nordeste, dia 7 de janeiro. Logo começa a Copa do Brasil, Campeonato Maranhense também, que já está com data marcada para o dia 10 de janeiro. Então, o calendário logo depois vem a Série D e o calendário está cheio. Lógico que a gente vai se empenhar o máximo possível para dar todo o suporte, né, para que os nossos atletas desempenhem muito bem suas funções dentro de campo, dentro de quadra, até porque a nossa âncora, como a gente vem falando e colocando, é o futebol. O futebol é a paixão nacional, é o que rege para o nosso clube, será a âncora com toda certeza. Mas nós também abriremos as possibilidades, como já começamos, para outras modalidades. Porque eu acho que um grande clube, não só eu, como todo o nosso grupo, a gente acha que um grande clube ele é feito de diversas modalidades. A gente já teve a oportunidade de dar início a essas parcerias com o CF98, onde a gente já conseguiu fechar, agradecer o nome do seu amigo Vitor Teles aí, que a gente já conseguiu fechar 7 modalidades com ele, onde a primeira que a gente lançou foi o futevôlei, já tivemos êxitos, fomos campeões do Open de futevôlei, que é uma coisa muito bacana. Então a nossa ideia é isso, pessoal, trazer bons parceiros, pessoas que trabalham com o esporte, para que a gente seja um clube grande. O nosso time está aqui, o nosso time está trabalhando, a gente está se empenhando tanto na parte de comunicação, na parte de marketing, na parte jurídica, na parte financeira, na parte de compliance, uma série de coisas que a gente está tentando fazer para que a gente consiga, sim, bons resultados. Não é fácil, como a gente falou, mas também não é impossível, porque eu acredito que o trabalho sendo feito de forma coletiva, com todo mundo querendo, se dedicando, se empenhando, eu tenho absoluta certeza que nós teremos bons resultados em 2024. Já começamos a ter antes da virada do ano, né? Então, assim, eu quero agradecer de coração, certo? A todo o apoio que a gente vem recebendo, por onde a gente passa, esse carinho, esse sentimento de tornar o moto novamente ser o maior do nosso estado, certo? Por onde a gente passa, está vendo o apoio de todos os torcedores, pedindo, perguntando sobre como é que está a situação do clube. Não está fácil, realmente a gente pegou um clube totalmente complicado, muito difícil. Ainda bem que o CT foi entregue simbolicamente, porque tem muitas coisas que ainda estão por fazer, mas já é um passo muito grande para o que a gente sempre viveu aqui. E a gente quer chamar todos vocês, pessoal, para fazer parte dessa caminhada. Porque eu tenho absoluta certeza que se você aí, torcedor motense, acreditar no projeto, ajudar, contribuir, colaborar, a gente vai conseguir êxito. Mas nós, iguais a vocês, nós somos torcedores também, antes de estar fazendo parte
desse grupo aqui à frente do moto, certo? Então, assim, ó, a gente pede um pouco de paciência nesse começo, até mesmo de resoluções, de organizações. A gente precisa de tempo, a gente sabe que não é para ontem, isso aqui é um projeto que vai bater de médio a longo prazo. Como o Victor falou, nós temos muitos problemas jurídicos, muitos problemas contábeis. Se a gente pegar o contexto geral, a gente vai entender que esse é um grande problema, não é fácil, mas eu tenho absoluta certeza que as coisas estão fluindo. A gente está conseguindo formar um time bom, competitivo, a gente está conseguindo boas parcerias, a gente está conseguindo bons apoiadores. Então, o que a gente pode dizer é que, dentro de toda dificuldade, não existe nada, não está nada que não possa vir a ser resolvido e termos êxitos. É possível, vai fluir, vai acontecer, certo? E você aí, motense, que está nos acompanhando nas páginas do clube, tem absoluta certeza que nós nos empenharemos dia e noite para que a gente possa levar títulos para o moto. O moto merece isso, nós nos dedicaremos, não é de hoje, porque se a gente pegar aqui, já tem esse trabalho feito de geração a geração, e com muito respeito a você, motense, com respeito a todas as outras gestões que aqui passaram, acreditando que Deus, em primeiro lugar, pode fazer essa mudança, pode fazer com que isso aconteça, certo? E o empenho, e o esforço, e o suor de todos os motenses, nos incluímos aos motenses, porque isso aqui é uma família, é um grupo, e nós estamos preparados e dedicados para fazer essa mudança. Você pode ter absoluta certeza que nós estamos aqui com muita garra, com muita fibra, para tornar e retornar o moto a ser um time grande do nosso estado, e aquele time que empolga os torcedores. A gente está nos estádios, nas quadras, nos campos, incentivando e apoiando o clube. E já aproveito, desde já, para convidar você aí que está nos assistindo. Neste domingo, dia 17, tem o nosso primeiro amistoso. E você que está perguntando sobre o futebol, como é que está o elenco, como é que está o time, nós vamos falando aos poucos como é que está o time, porque a turma está muito concentrada, mas a gente já pode lhe convidar para conhecer todos os nossos atletas neste domingo, a partir das 16 horas, no estádio Miozinho Santos, ali o gigante da Vila Passos, né, que a gente tanto ama, que a gente gosta, que nos deixa bem. E vamos relotar o estádio. Chama todo mundo, dá esse voto de confiança, não só para essa gestão aqui, que vai estar batalhando, mas para os atletas que precisam do seu incentivo. Beleza? Então, ó, a gente está encerrando aqui a nossa coletiva. Isso aqui é um aparato, é uma explanação breve e uma explanação de como tudo está acontecendo, certo? A gente ainda está finalizando a nossa transição, porque tem muitas coisas ainda a serem resolvidas, mas a gente acredita muito, a gente tem total confiança no clube, no grupo que está se formando, não só nos gramados, não só nas parcerias, não só quem está aqui, mas em você também, que sinta-se parte desse grupo, porque só assim o moto voltará a ser campeão como ele sempre foi. Aí, galera. Tamo junto, hein, turma? Valeu, nação motense. Beleza? Abraço e até a próxima.